E, Júlia, falando um pouquinho de você, antes da gente falar mais da Verônica, Hum. você tem uma coisa em comum comigo. Eu também queria ter feito medicina na minha vida, estudei Jura? pra isso, e daí, na hora de decidir mesmo, eu optei pelo jornalismo. E você foi igual, só que Gente, você optou pelo teatro. sim, em ser atriz, que coisa! É. E é muito raro isso, porque na verdade, não sei se é raro, mas eu acho difícil de encontrar pessoas que queiram medicina e depois alguma profissão que vai muito na contramão, porque é exatamente isso, é contramão, são lugares completamente diferentes. Quando eu me vi nessa dúvida entre medicina e fazer artes cênicas e ser atriz, eu falei, gente, não é possível que isso tá acontecendo. A minha vida inteira eu tive tudo certo, tudo planejado, tudo que eu queria, sabe? Aquela estabilidade que a medicina vai te proporcionar. Já saber como é que vai ser o ritmo da sua vida, o que você quer. E aí, quando você pensa em ser atriz, é uma coisa que vai... É uma profissão muito instável. Ela lida com um instável, com você não saber o que vai acontecer. Eu falei, não é possível que eu tô querendo isso se eu sempre quis isso aqui a minha vida inteira. Muito... Muito diferente, assim, mas foi um processo muito intenso da minha vida, que foi quando eu tava tentando decidir, porque é isso, eu cresci sabendo que eu queria ser médica. Desde pequenininha você queria seguir pela área da medicina. Eu acho que demorou um tempinho só pra eu firmar, porque tem aquele sonho de criança de sempre, né, e tudo. Mas quando eu comecei a me ver apaixonada por biologia, eu falei, caramba, é isso que eu quero, porque eu sou apaixonada por biologia e eu sempre tive um impulso muito forte de cuidar das pessoas. Pra mim sempre foi uma coisa assim, eu quero... É uma coisa meio mãe mesmo, assim. Acho que eu acabo sendo isso sem querer. E aí eu falei, não, eu quero fazer medicina, eu quero ser uma médica diferente, eu quero ser uma médica que dá atenção, eu quero cuidar das pessoas de verdade, de coração. E aí, quando eu fiz um cursinho muito básico de teatro que pela primeira vez abriu na minha escola, porque eu era de Vitória, Espírito Santo. E lá não tem o mesmo mundo de teatro que tem no Rio de Janeiro e São Paulo, não é a mesma coisa. Então, não são todas as escolas que têm teatro, não é uma coisa de, eu cresci fazendo teatro, assim. Então, quando teve a oportunidade, eu quis testar porque os meus pais fizeram. E eles sempre falaram daquilo pra mim com muito amor. Eu falei, gente, então eu acho que é a chance. Agora eu tô no segundo ano do ensino médio, no ano que vem vai ser o ano do pré-vestibular, que eu vou ficar louca estudando, então eu vou tentar. E aí, quando eu fui pra fazer, eu me encontrei. Foi uma coisa muito inacreditável pra mim. Assim, acho que porque eu sempre fui muito tímida e eu fui perdendo isso ao longo da vida, assim. Mas no teatro, eu senti que eu podia ser absolutamente tudo que eu queria sem ser julgada, assim, sem sentir medo, sem nada. Eu consegui ser ali quem eu queria em potência máxima. E ir pra lugares que são diferentes da minha vida. Então aquilo me encantou muito. E aí eu fiquei completamente apaixonada. E não faz muito tempo isso, é porque você é super jovem. Você tem Tem 22. 22. Faz um tempo. Agora. Não, gente, é muito louco como o tempo passa rápido. Porque eu me mudei pro Rio de Janeiro pra fazer artes cênicas tem quase 6 anos. Isso é muito chocante pra mim. Aos Por quê? 16 você se mudou pro Rio, então. Sim, eu terminei a escola com 16 anos, eu fiz o Enem com 16, aí com 16, com 16 eu me mudei pro Rio de 17, Janeiro, aham. e com 17 tava entrando na faculdade, um pouco mais nova ainda do que o normal, né? Então faz um tempinho, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, porque de lá até aqui eu só vi as coisas acontecendo assim, sem parar. Estudando, faculdade, não sei o que, trabalhando, e aí quando eu vi eu já tava aqui. E aí Muita coisa. quando você fez esse cursinho, então você falou, não quero medicina, vou seguir pro campo do teatro, conversou com sua família e falou, agora eu vou estudar isso. Não. Não foi tão simples. Não foi tão simples, porque quando eu me vi nesse questionamento sobre uma coisa que eu quis a minha vida inteira, eu me questionei muito se não era uma coisa de momento, sabe? Sim. Se era aquilo que eu queria de verdade, se era o caminho que eu deveria seguir. Acho que eu sempre tive uma coisa muito forte também, desde criança, de tentar encontrar qual é o meu lugar no mundo. Acho que todo mundo tem isso, né? De encontrar um lugar, um propósito de vida. E medicina era isso pra mim. Então, quando eu me vi apaixonada, eu falei, gente, será que é realmente isso que eu quero fazer? Aí, no terceiro ano, eu ainda me matriculei na escola fazendo integral pra medicina. Então, eu estudava de manhã normalmente. E aí, à tarde, eu tinha discursiva de Química e Biologia. E eu fui nesse questionamento o ano inteiro, assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Estudando pra medicina, mas talvez querendo artes cênicas. Quando chegou bem na portinha do Enem, assim, eu conversei com meus pais e falei, não vai ter como, eu quero ser atriz. Aí foi
chocante. Foi chocante pra mim também, né? Porque foi uma decisão muito significativa da minha vida mesmo. O primeiro momento foi um super baque, porque eu era a filha que ia fazer medicina, né? Acho que todos os pais, em algum lugar, querem isso. Sim. Querem que os filhos vão pro caminho que eles sabem que é mais estável. Porque eles querem o melhor pra gente, né? Sim. Então, eles estavam pensando que eu seria essa pessoa. E aí, quando eu falei, foi chocante, porque eles já foram atores, já tentaram trabalhar muito na profissão. E eles sabem que é uma profissão complicada, então acho que eles não desejavam isso pra mim. Eles sabem que é uma profissão apaixonante, que a gente encontra lugares maravilhosos dentro dela, mas que ela é complicada. Então, eles tomaram um susto, demoraram um tempinho pra aceitar a ideia ali, foi aquela discussão familiar que acontece. E aí, depois disso, eles me apoiaram completamente mesmo, assim. Eles falaram, não, tudo bem, a gente também já quis viver esse sonho, a gente sabe como é que é isso, se ela tá querendo, vamos fazer ela viver e vamos apoiar ela nisso. Que legal. E aí foi quando você decidiu fazer essa faculdade no Rio e foi pro Rio? Sim, eu vim pro Rio com os meus pais, inclusive. Eles também tinham algum planejamento da gente se mudar, porque Vitória é um lugar muito pequenininho e acho que eles sempre quiseram sair de lá pra respirar novos ares. O Rio de Janeiro sempre foi esse lugar pra eles também. E eles têm vontade, até hoje, de conseguir trabalhar em primeiro lugar com arte, né? Com cinema, porque eles se formaram nisso. Então, eles vieram pro Rio também pra tentar. Só que juntou uma coisa com a outra, assim. Fui eu querendo, eles querendo, numa fase diferente da vida. E os meus pais, eles me tiveram muito novinhos, quando minha mãe tinha mais ou menos 21 anos. Então, eles são meio que meus amigos, assim. Elas são super jovens. São. Então, a gente conversa muito. É muito engraçado isso, porque eles também ainda têm esse sonho dentro deles vivo. E eu me vi indo pro Rio de Janeiro com eles e acreditando no sonho, só que em fases diferentes da vida, assim, de cada um. E você é filha única? Sou filha única. Ah, legal. Então vieram os três. Vieram os três, somos muito unidos. E quando eles me viram conquistando também tudo que eu tô conseguindo conquistar, assim, acho que foi uma extensão do sonho deles, sabe? A gente comemora junto, eles choram junto comigo, riem junto comigo, estão sempre comigo pra ver tudo que eu tô fazendo. São uns fofinhos mesmo, a gente se apoia muito. Que legal, isso é bem importante, né? E aí você, então, fez esse curso e já começou aí a buscar trabalho, fazer testes? Eu entrei na faculdade em 2017, né? E aí, acho que deu mais ou menos 1 ano e pouquinho da faculdade, assim. Eu falei, não, tudo bem, eu não quero terminar a faculdade e ver aquela placa gigante de desemprego na minha frente. Eu não sou essa pessoa, eu não lido bem com isso. Então, eu vou atrás o quanto antes do que eu puder fazer. E aí, eu fui procurando por conta própria, com a ajuda dos meus pais também, agências, lugares em que eu pudesse me inscrever para, de fato, os testes começarem a chegar para mim. Porque, senão, eu não queria esperar a faculdade terminar. Então, quando eu comecei a me sentir um pouco mais segura dentro e pra tentar a profissão de fato, eu falei, não, tudo bem, eu acho que eu pelo menos o teste eu posso fazer. Sim. Eu me sinto segura pra isso, é uma tentativa, não necessariamente vou conseguir, mas eu quero tentar. Então, no meio da faculdade, já comecei a ir atrás de agências, me cadastrar pra ver esses testes chegando pra mim. E aí, quando eu vi que eu tava começando a conseguir trabalhar, ainda estando na faculdade, foi inacreditável pra mim. Porque mesmo acreditando muito em ser atriz, no que eu queria, eu tinha muito medo de não conseguir um trabalho, aquela coisa de, gente, será que eu vou conseguir chegar lá? Porque parece que é uma profissão fechada, que você não sabe muito bem por onde você entra, não tem um caminho muito normal a se seguir, assim, aquela trilha que todo mundo sabe de algumas profissões. E aí, quando eu consegui fazer isso dentro da faculdade, eu fiquei muito realizada. Você participou desse filme e tal? Aham. Você fez o teste pra Gênesis, porque você fez a Salma. Sim, né? Foi muito colado, inclusive, com a minha formatura. A minha formatura na faculdade foi meio doida, porque ela ia acontecer normalmente, e aí a gente viveu a pandemia. Então, todo mundo foi pra dentro de casa, eu comecei a fazer aula online, ela teve que ser empurrada pra acontecer em um outro momento, e o que era pra eu me formar, acho que em 2020, no mês de 2020, eu só consegui me formar mesmo no começo de 2021, quando a gente ia tentar realmente finalizar a peça de formatura, porque o resto já estava tudo feito. Então a gente falou, não, vamos tentar concretizar isso ao vivo e a cores, né? Só que ainda teve aquela coisa de segunda onda, não sei o quê. E aí, quando eu tava voltando com os ensaios presenciais para me formar, apareceu o teste pra Gênesis, apareceu a oportunidade de fazer Gênesis, eu aceitei, e aí teve um momento em que eu ainda tive que conciliar o começo da preparação de Gênesis com os ensaios da formatura.
Só que acabou que a gente não conseguiu fazer a formatura no final por causa do Covid de novo. Ela teve que ser cancelada. E aí eu segui pra Gênesis e fiquei lá de uma vez. E Gênesis foi a sua primeira participação na TV? Foi. E Foi. Como é que foi? Acho que foi um pontapé inicial muito bom, assim. A Salma foi uma oportunidade muito boa também de mostrar meu trabalho, assim. Eu acho que foi um personagem muito bem escrito, entendeu? Mesmo não tendo um longo período dentro de Gênesis, ela teve momentos muito bons e conflitos muito bons para se viver como atriz e para mostrar um pouco do meu trabalho. E eu tava ali ao lado de atores que antes eu assistia quando eu era criança, sabe? Igual o Roberto Bonfim, contrastar uma cena com ele. Que antes eu via novela com a minha avó, eu via ele, entendeu? Então foi assim, foi uma experiência de estar perto de pessoas que eu admiro o trabalho e aprendendo e podendo mostrar o meu também. E foi uma experiência da TV, né? Que tem essa coisa diferente, que eu realmente sinto que é um lugar mais ofício, um lugar mais comércio da profissão. Mas que é a maneira que tem que acontecer, né? Porque não tem jeito, é o mercado, é corrido e tudo. Mas foi incrível. E você dividiu a Salma com a Suzana Alves, né? Conheci ela lá também, nos nossos primeiros encontros, que teve a preparação de Gênesis, aí um doce, a gente conversava também sobre a ideia dela da Salma, a minha ideia, pra tentar conciliar uma coisa com a outra, né? Porque é diferente isso de você dividir o personagem com alguém. Você tem que tentar conciliar o que a pessoa pensa, o que você pensa, pra ser a mesma coisa. Senão se perde na hora que muda de fase. E ela foi super querida também. Foi incrível.